Olá, meus alunos. Aqui é a professora Daniele de Matemática para a turmas 1003 e 1004 da escola Reverendo Clarence Tucker. Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uns exercícios de revisão sobre os 2 últimos vídeos que eu postei para vocês, do professor Daniel Ferreto, ok? Então, alguns exemplos bem simples para o entendimento ser rápido, tá bom? Então, nossa matéria é o início de função, né? Então, vamos lá ao exercício. Verifique se as relações representam uma função de A em B. Faça o diagrama de flechas. Então, qual a condição para que uma relação de 2 conjuntos seja uma função? Todos os elementos do conjunto A têm que ter correspondente no conjunto B e cada elemento só pode ter um único correspondente. Então, se isso acontecer, é uma função. Caso contrário, não é uma função. Então, vamos lá. Dados os conjuntos A com os elementos 0 e 4 e o conjunto B com os elementos 2, 3 e 5, relacione cada elemento do conjunto A com um maior que ele em conjunto B. Vejam bem, ele não me deu uma fórmula para eu relacionar o x do conjunto A com o y do conjunto B. Ele pediu para eu relacionar só cada elemento de A com um maior que ele em B. Então, eu vou relacionar o 0 com todos os que forem maiores do que ele. Então, 2 é maior do que o 0? Então, o 0 liga no 2. O 3 também é maior do que o 0? Ligo no 3. O 5 é maior do que 0? Ligo no 5. E o elemento 4? Eu ligo com o 5, que é maior do que ele. Veja bem, quantos correspondentes o elemento 0 teve? 3 correspondentes. Então, para ser função, cada elemento só pode ter um correspondente. Todos tiveram, né? Mas esse aqui teve 3 correspondentes. Então, não é uma função. Não é uma função de A em B, do conjunto A no conjunto B, ok? Então, vamos lá para o segundo exemplo. Dados os conjuntos A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4 e B, 0, 2, 4, 6 e 8, relacione cada elemento de A com igual a ele em B. Então, aqui eu tenho menos 4, aqui eu não tenho, menos 2, aqui eu não tenho. Então, o 0 eu vou relacionar com igual a ele, o 2 eu vou relacionar com igual a ele e o 4 eu vou relacionar com igual a ele. Então, pergunta, é uma função? Não, por quê? Tem 2 elementos aqui que não tiveram correspondente em B. Então, esse também não é uma função de A em B. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Dados os conjuntos A e B e a relação entre eles, que é dada por... Aí, esse ele deu uma fórmula para a gente relacionar o x pertencente ao conjunto A com o y pertencente ao conjunto B. Então, a fórmula que ele deu foi y igual a x ao elevado à quarta potência. Então, eu tenho os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B. Se eu tenho uma formulazinha, eu vou fazer o cálculo para achar a resposta. Então, a gente costuma fazer uma tabelinha só para relacionar os elementos aqui, Quem é meu x? Todos os elementos do conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O y é x elevado à quarta. E aí, a gente, para cada x, acha o y correspondente. Então, se o x for menos 2 elevado à quarta potência. Lembrando, o número negativo com expoente par, a resposta é sempre positiva. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Agora aqui, menos 1 elevado à quarta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. 0 elevado à quarta, 0 vezes 0 é sempre 0. 1 positivo elevado à quarta é 1 positivo. 2 positivo elevado à quarta, 16 positivo. Então, aqui é mais, né? Não precisamos colocar o sinal quando é positivo. Então, vamos lá. O menos 2 deu 16 positivo. O menos 1 deu 1 positivo. O 0 deu 0 mesmo. O 1 também deu 1. E o 2 também deu 16.
Então, vamos lá. Todos os elementos de A tiveram correspondente em B e cada um elemento teve somente um correspondente. O menos 2 deu 16, um único correspondente. O 2 também deu 16, não importa, é um único correspondente. Então, as duas regras foram, né, aqui. Tanto faz, eu posso ter vários elementos com a mesma resposta. Eu só não posso ter um elemento com duas respostas diferentes. Então, aqui nesse caso, é função de A em B. Então, vamos para mais um exemplo. Dados os conjuntos A e B, e a relação entre elas também é dada por uma fórmula parecida com a anterior. Essa é y igual a x elevado a 3. Lembrando, x são os elementos do conjunto A, y os elementos do conjunto B. Então, vamos rabiscar uma tabelinha aqui. Menos 1, 0, 1 e 2. E o y é igual a x elevado a 3. Então, vamos lá. Se o meu x é menos 1 elevado a 3... Número negativo com expoente ímpar é sempre negativo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Y igual a 0 elevado a 3. 0 vezes 0 vai dar 0. 1 positivo, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E o 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, vamos lá? Menos 1 deu menos 1. O 0 deu 0, o 1 deu 1 e o 2 deu 8. Todos os elementos do conjunto A tiveram correspondente em B? Sim. Cada elemento teve um único correspondente? Sim. Então, todos os elementos tiveram resposta. Não importa, turma, se sobrou resposta. Não pode sobrar pergunta sem resposta, ok? Então, nesse caso também é uma função de A em B. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Vamos passar aqui e falar um pouquinho de domínio contra domínio em imagem. Nesse exemplo aqui,